Você já ouviu falar da teoria da evolução? Muitas pessoas conhecem a teoria da evolução no debate de ciência e fé. O que a gente vai fazer hoje aqui é tecer ideias a respeito de como essa teoria pode se relacionar com as ideias e narrativas bíblicas. Então vamos lá. O que a gente tem que colocar em mente é, primeiramente, que evolução tem vários significados diferentes. Então, primeiro, se faz necessário a gente descrever os significados mais associados a esse termo. Então vamos lá. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Os significados mais comuns a esse termo evolução vão ser: primeiro, a mudança ao longo do tempo; segundo, a ancestralidade comum universal; e terceiro, os mecanismos naturais que produzem mudanças em organismos. O que a ciência tenta fazer, na verdade, é construir uma série de acontecimentos passados para representar uma narrativa histórica da natureza. Então, por exemplo, os astrônomos estudam os ciclos de vida das estrelas e, nesse caso, a evolução, né, a mudança ao longo do tempo do universo ou de galáxias específicas. Os geólogos, por exemplo, descrevem mudanças, no caso seria a evolução na superfície da Terra. Então, o que a biologia evolutiva vai falar nesse caso a respeito de mudança ao longo do tempo, né? Vai transmitir a ideia de que as formas de vida que a gente vê hoje são diferentes das formas de vida que existiam no passado distante. Samuel, tá bom, eu não concordo com isso. Tá, você não concorda então com um fato, né? Porque isso, na verdade, gente, é um fato científico. O registro fóssil fornece uma sólida corroboração para essa ideia, tá? Não sei o que eu tô falando. Os paleontólogos observam mudanças nos tipos de vida que existiam ao longo do tempo, tá? Então a gente pode representar isso de diferentes formas fossilizadas nos registros de rochas sedimentares. A gente encontrou isso, a gente tem evidências disso. Isso é um fato onde a gente, qualquer um, na verdade, pode ir e verificar, tá? Muitas das plantas e dos animais fossilizados em camadas recentes de rochas são diferentes das plantas e dos animais fossilizados em rochas mais antigas. Então você pode dizer que não concorda, mas você tem que provar através de evidências, que isso não é uma narrativa bem simples, não é algo que a gente tirou da cabeça e que a gente está falando agora, né? Na verdade, a gente tem uma base muito sólida para afirmar isso. Um segundo conceito conhecido de evolução diz respeito à descendência comum, também conhecido como descendência comum universal. O que é isso? Basicamente, de acordo com essa ideia, todos os organismos vivos que a gente conhece descendem de um único ancestral comum em algum lugar do passado distante. Esse é o maior conceito, né, o que Charles Darwin argumentou em favor da evolução no livro conhecido como A Origem das Espécies. Nas palavras de Darwin, todos os seres vivos que viveram até hoje na Terra provavelmente são descendentes de uma mesma forma de vida primordial. Então, para Darwin, essa forma primordial se desenvolveu gradativamente em novas formas de vida, que por sua vez se desenvolveram em novas formas de vida, produzindo com o tempo, depois de milhões de gerações, toda a vida complexa que a gente conhece hoje, que está presente no nosso mundo. Darwin propôs que essa ideia era a melhor explicação para várias linhas de evidências biológicas, por exemplo, a sucessão de formas fósseis, a distribuição geográfica de espécies diversas, como plantas e os animais das ilhas de Galápagos, e as semelhanças anatômicas e embriológicas entre os tipos de organismos diferentes em outros aspectos. Então, para resumir toda essa história aí, né? Esse segundo sentido de evolução não somente especifica que toda a vida tem uma ancestralidade comum, mas também deixa implícito que praticamente não existem limites para a quantidade de mudanças fisiológicas que podem ocorrer nos organismos. Beleza, e o terceiro conceito de evolução? Bom, esse aí diz respeito ao poder criador do mecanismo de seleção natural ou variação, também mutação aleatória, né? O termo evolução ele vai ser utilizado também dessa maneira para se referir a essa causa ou a esse mecanismo. Esse mecanismo ele produz uma mudança biológica retratada pela árvore da vida de Darwin, né? Que é um galho que se ramifica em vários
várias partes, né, em vários outros galhos, né. Quando o termo é empregado dessa forma, geralmente diz respeito ao mecanismo de seleção natural que atua sobre variações ou mutações aleatórias. Tá, então qual o maior problema que envolve ou pode envolver essas variantes, esses conceitos de evolução, né? É o que a gente chama de a aparência de design. Isso não é de hoje, tá, gente? De longa data já os biólogos reconhecem que muitas estruturas organizadas nos organismos vivos, por exemplo, a forma elegante e a cobertura protetora do náutilo esferelado, as partes independentes dos olhos dos vertebrados, os ossos, músculos e pernas interligadas da asa de um pássaro, dão a impressão de terem sido projetadas para um propósito. No século XIX, antes de Darwin, os biólogos ficavam impressionados de como que os organismos vivos eles pareciam estar muito adaptados aos seus ambientes. Então, eles atribuíram essa adaptação dos organismos ao planejamento e à engenhosidade de uma inteligência poderosa capaz de projetar esses elementos. Então, se você não entendeu, aqui onde a briga começa, é aqui onde a bagaça vai pegar fogo, tá? Porque Darwin e os seus posteriores, os mais modernos, vão argumentar que a aparência de design em alguns organismos vivos pode ser explicada de maneira mais simples como produto de um mecanismo puramente não dirigido, tá? Ou seja, um mecanismo de variação ou de seleção natural. Existe um conceito bastante conhecido, na verdade, que é chamado de seleção artificial ou cruzamento seletivo. O que Darwin dizia? A natureza propicia variações sucessivas. O homem as agrega em determinadas gerações que lhe sejam úteis. Então, basicamente, a gente interfere na criação desses animais, por exemplo, de cachorros, cavalos, ovelhas, pombos e por aí vai, né? Estes seres humanos, eles podiam alterar as características desses animais, né, interferindo no cruzamento desses animais. Por exemplo, um pastor de ovelhas, ele podia criar uma ovelha com mais lã. Então, toda vez ele colocava para cruzar somente as ovelhas que possuíam mais lã, ignorando os machos e as fêmeas que tinham o número de lã reduzida. Então, com o passar das gerações, as ovelhas que iriam nascendo seriam as ovelhas que produziam mais lã, né? Então, dessa forma, o ser humano acabou interferindo aí no processo da natureza, no processo natural desses animais. O que o Darwin vai dizer é que a própria natureza faz um mecanismo bem parecido com esse mecanismo artificial que o ser humano faz, né? A natureza poderia interferir em traços de animais, como os seres humanos faziam, né? Então, por exemplo, ao invés de ser uma interferência humana, em uma criação de ovelhas da natureza, em uma região bem fria, as ovelhas que produzissem menos lã, elas naturalmente iriam morrer, enquanto as que produzissem mais lã passariam a sua descendência, né? Então, se isso acontecesse de formas repetitivas durante muito tempo, com o passar do tempo, as ovelhas que iriam sobreviver iriam ser somente as que tinham lã. Então, o que Darwin estava argumentando é que a necessidade de um mecanismo dirigido já não era mais uma explicação interessante. O que Darwin estava dizendo é que dava para explicar sem um projetista por trás da natureza. É isso que o Darwin estava querendo dizer. Então vem aí as implicações religiosas a respeito desses três tipos de conceitos de evolução. Então vamos levar em conta o primeiro conceito de evolução como uma mudança ao longo do tempo. Essa é mais simples porque ela não contradiz nenhuma doutrina teológica específica, certo? Para resolver esse problema, então basta a gente dizer que Deus causou essa mudança ao longo do tempo. O que a gente sabe, na verdade, das escrituras judaicas e cristãs é que afirmam claramente que Deus causou mudanças ao longo do tempo, não apenas na história humana, mas também no processo de criação do mundo e de diferentes formas de vida, viu? Olha que interessante. Então, levando em conta as amplas evidências científicas de que a representação das formas de vida na Terra mudou ao longo do tempo, até onde se sabe não existe um argumento teológico que vá contra, pelo menos, a evolução definida nesse sentido mais mínimo. O segundo conceito de evolução, que diz respeito à ancestralidade comum universal,
também é aceito dentro da academia teológica, com a dentro de que deveria se responder a algumas perguntas, e essas respostas devem ser encontradas dentro das escrituras sagradas, porque é assim que funciona a teologia, né? No caso, seria o primeiro conceito de espécie, né? Que muitos evolucionistas cristãos declaram que o conceito de espécie descrito na Bíblia, pelos escritos de Moisés, é diferente do conceito de espécie definido na taxonomia. Tá? E o outro conceito de ancestralidade comum, aí toca em uma doutrina bíblica chamado Adão histórico. A gente teria que oferecer uma explicação para esse tipo de argumento, mas todos esses argumentos são possíveis de explicação, e dentro da academia teológica isso já é algo muito debatido e discutido, mas ainda assim é aceito, respondendo essas perguntas dentro das Sagradas Escrituras. O maior conceito, que seria o conceito mais contraditório, que diz respeito à evolução, seria o conceito de seleção natural aleatória. Nesse caso não tem algo causal responsável pela evolução das espécies, no caso seria algo aleatório. Aí sim é um conceito onde tirou Deus da jogada. Então nesse caso não tem como relacionar esse tipo de evolução, que seria no caso o terceiro mecanismo, esse mecanismo de evolução, a um mecanismo causado por Deus, porque por definição já não é causado por Deus, seria algo aleatório. Então, nos termos do conceito de aleatório, e se algo é aleatório para Deus, a filosofia por trás disso pode gerar sim uma complicação. O que seriamente dificulta toda a situação é o fato de não ter um mecanismo dirigido por trás de tudo. Via de regra, se o mecanismo tem uma inteligência, tem um projetista por trás, né, e segue princípios bíblicos, cristãos, judaicos, então não tem nenhum problema em tratar a evolução com esse tipo, tá? Então, valeu, até o próximo vídeo, até mais. Vou deixar o vídeo aqui dessa vez para você achar fofo e se inscrever nesse canal. Se inscreve aí.